Vamos conversar agora com o Júlio César, que é médico veterinário e consultor comportamental. Ele veio hoje conversar com a gente, né? E veio falar sobre gesto cheio de amor, mas também de responsabilidade. No entanto, ao chegar no seu novo lar, ele pode apresentar alguns comportamentos. E é claro que a gente quer chamar a atenção para esse outro lado, comportamentos comuns do cachorro após uma adoção, né? Como ajudar ele a se adaptar. Porque quando a gente fala de adoção, muitas vezes esse cachorro pode não vir filhotinho. Sim. Não é isso? E eu estou aqui com o Júlio César, que é médico veterinário, mas também consultor comportamental. E veio hoje falar sobre esse assunto. Pegar um cãozinho, bebezinho é mais fácil, mas receber um cãozinho que já tem um histórico de muito tempo é diferente, não é verdade? É bem diferente. Mas seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Mas é bem importante a gente saber o nível de interação que a família tem com os cães, né? Então a experiência que a família tem. Um filhote pode ser super legal, porque você vai estar dando os primeiros passos nessa vida com ele, mas um adulto, ele te traz também aquela condição de tranquilidade no que diz respeito aos primeiros problemas que a gente encontra com o filhote. E um idoso pode ser uma ótima companhia também. Então a gente tem que levar em consideração que, dependendo da fase que você vai estar pegando esse animal, você precisa estar se preparando de forma diferenciada. E não existe uma necessidade de você pegar apenas filhotes. Tá? Então isso vai depender realmente, inicialmente, da idade que você está pegando esse animal. Você sabe, Júlio, que você vem falando algo que não é o que a gente pensa. A gente sempre imagina que de filhotinho você vai adaptá-lo ao seu mundo, mas às vezes o seu mundo não é esse mundo tão certinho. E eu acho muito interessante quando você fala do filhote, porque geralmente as pessoas, quando vão pegar um pet para levar para casa, só querem um filhotinho. Sim. E às vezes há uma necessidade das pessoas entenderem. Olha só o que você falou, que quando um cão ele tá idoso, ele pode ser uma excelente companhia e ao mesmo tempo já pegar ele um pouquinho maiorzinho também, ele já ter um pouquinho de alguns aprendizados. Alguns costumes a gente sabe que é meio complicado, mas qual é o lado positivo e ao mesmo tempo o lado negativo quando você adota um cão que muitas vezes você não sabe de onde ele está vindo? Certo. Então assim, primeiro a gente precisa levar em consideração, se for de origem diretamente da rua, a gente tem que levar logo para uma consulta no veterinário. Questão de vacinas, vermifugação, tudo isso é muito importante para que você inicie uma boa caminhada com esse cão. Mas se for de instituição já reconhecida e que esse cão tenha suas vacinas, você dá encaminhamento ao protocolo, dependendo em qual nível está. Agora, como você deve colocar a sua casa para esse cão? Aí depende também da questão da idade. Se filhote, redução de espaço é importante. E é importante porque você precisa tentar condicioná-lo ao que se adequa melhor para você, levando em consideração o bem-estar do filhote. Se adulto, deixá-lo o máximo possível à vontade, mas a gente também deve levar em consideração também a origem para um adulto. Se ele é de rua, ele normalmente vai querer ter uma atividade de caminhar como ele já tinha. Então você tem que tomar bastante cuidado quanto à questão de fugas, que é um dos pontos que eu mais atendo para cães que são adultos e vieram da rua. Então ele já tem um condicionamento de caminhar pela rua, né? Explorar a rua, até mesmo para ir atrás de alimento. Então dentro da sua casa você vai reduzir esse espaço dele de uma hora para outra. Então devemos tomar esse cuidado. Se idoso, deixá-lo bem à vontade, levando em consideração sempre que um idoso ele não é um filhote. Um idoso é um cão com mais idade, uma percepção cognitiva muito parecida com a de um filhote, porém com dores, que é natural para um idoso. O que falar de timidez ou medo? Na mente da gente é só medo. Existe timidez também na vida do pet? Sim, a gente pode considerar que sim. Tem cães que são menos ativos e a gente tem que considerar isso como um ponto a ser observado, se isso interfere ou não no seu processo de socialização. Tem cães que são bem mais desinibidos. Então, os extremos, eu sempre coloco que o muito tímido deve ser observado e o desinibido demais também deve ser observado, porque os dois podem entrar em conflito, em confusão, no meio de um processo de socialização. Essa socialização não necessariamente é apenas interespécie, tá? Intraespécie e interespécie a gente tem que estar sempre observando. Então, intraespécie, cão com cão, pode gerar conflitos. Interespécie também, porque às vezes você tem um gato e você adotou um cão
e nessa condição ele muito desinibido, exagerado nas suas interações, acaba gerando conflitos. Ah, interessante. Quando a gente fala de comportamento, a gente chama atenção para essa questão da agitação e ao mesmo tempo a gente fala sobre o comportamento destrutivo. A gente estava agora há pouco ouvindo essa história do Fabrício, né, que ele adotou o pet pequenininho e a gente quer entender um pouco mais. Tem idade para esses comportamentos ou vai depender da raça? Bem, é independente de raça. A questão da idade realmente influencia. Quando o filhote, ele acaba tentando interagir com o meio de uma forma que seja benéfica para ele. Morder é uma forma dele tentar expor um comportamento natural, de destruir realmente, de morder, roer, lamber. Se você tem brinquedos suficientes que sejam compatíveis para a idade, porque veja bem, quando o cão está em um crescimento dentário e que você tem brinquedos muito duros, talvez ele dê preferência a um material mais molinho, né? Então nessa condição pode ser madeira, pode ser sua sandália, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, apesar da gente achar que é só dentição, temos que levar em consideração que os comportamentos eles vão ser levados para a vida adulta do cão. Então você precisa fazer uma boa gestão, principalmente de pequenos objetos, sandálias, brinquedos às vezes de criança, outros objetos seus, relógios, óculos. Então não podem estar tão fáceis assim para o cão. E claro, deixar muito fácil os brinquedos. A gente fala muitas vezes de adestramento com os pets e aí o que chama atenção é que parece não, os cachorros eles costumam entender algumas coisinhas. E a gente percebe que parece que eles gostam de chamar a atenção com determinadas destruições. Eu já até comentei isso aqui no programa, vou comentar de novo. O cachorro que o meu filho tem, a princípio comia todos os meus sapatos, mas todos. E assim, quando eu chegava, ela fazia questão de olhar e tipo assim, eu colocava o sapato no lugar e eu já olhava pra ela, tipo, não vá, não mexa, eu colocava no lugar alto. Não sei de que forma ela conseguia pegar o sapato, ela destruía ele, ia pra debaixo da cama e ficava olhando pra mim, tipo assim, você viu o que eu fiz? Esse é um clássico caso que a gente tem de conflito de comunicação. Sim. Porque assim, a destruição de calçados normalmente acontece, como eu falei, pela maciez, mas também pelo sabor e odor, que pode ser que pra gente não seja agradável, mas para os cães está sendo. E nessa condição dela morder o calçado e ir para debaixo da cama e ficar em observação, é muito mais para evitar conflito. Sabe que eu não vou gostar. Isso. Então, nessa condição, a gente tem que levar em consideração que aí realmente é uma gestão de pequenos objetos. Sim. E a gente brigar com o cão só vai gerar aquela condição de ansiedade, porque assim, o padrão que a gente espera é que o cão saiba o que é certo e errado. Cães não sabem o que é certo e errado. E nessa condição, eles apenas estão implicando numa condição que é insegura para eles. A condição de você brigar com ele. Então lembra sempre que gestão de pequenos objetos e deixar muitos brinquedos à disposição. Porque o que não é brinquedo, pode ser que vire brinquedo para o cão. Pronto. Aí vamos chamar a atenção de pets que são adotados, sejam eles maiores ou não, e que muitas vezes vão para um habitat que não tinha nada a ver com o mundo deles. E aí vem a história do latido, vem a história do choro em excesso, e que muitas vezes incomoda também a população. Sim. Vamos falar sobre esse local onde o pet vai ficar. Às vezes ele tem um habitat totalmente disponível para ele, onde ele tem quintal, onde ele brinca. Às vezes as pessoas não querem mais aquele pet porque não tem mais condições de estar com aquele pet. Sim. E quando alguém adota o pet, vai levar para um lugar menorzinho. E às vezes esse pet não consegue se acostumar. O que pode acontecer com esse pet? Inicialmente eu sempre peço que para você que está recebendo um cão, que já morava numa casa, tinha todo um padrão e agora está indo para um padrão bem diferente do que era, é evitar a questão do aumento de estresse, porque o estresse da mudança de ambiente já foi ocasionado. A mudança do ambiente, tanto físico como a personificação, então a ausência daqueles tutores que ele tinha, já é um estresse muito forte. Então, permanecer o máximo de tempo possível com esse pet, pelo menos no início, eu considero sempre de 5 a 15 dias um processo de adaptação. É um bom período de adaptação para o cão. Ele vai se adaptar, só que você não pode forçar a barra, porque, como eu falei, já tem muito estresse envolvido. Então, você vai ter que
você precisa planejar, de preferência, essa adoção no que diz respeito à sua presença. Deixá-lo muito à vontade para expor seus comportamentos naturais, obviamente direcionados a coisas que ele possa destruir, se ele quiser destruir, se ele quiser brincar de correr, se ele quiser passear, se ele já tinha o passeio envolvido no seu dia a dia, isso é importante que seja mantido. No geral, a gente só precisa agora reduzir o aumento de estresse que já existe. Quando você fala de estresse, o que pode acontecer com esses pets? Eles podem perder o apetite, eles podem ter outros tipos de reações, tristeza, não querer se alimentar e ao mesmo tempo sentir muita falta do dono. O que pode ser observado e que de uma certa forma pode trazer danos para esse pet? Alterações, tanto comportamentais como fisiológicas, a gente vai perceber. Inclusive alguns cães começam até a expor umas fezes mais amolecidas, porque a microbiota intestinal já ficou naquela condição de que as bactérias ruins já aumentaram pelo estresse e isso precisa ser melhor trabalhado, tá? Então, assim, no que diz respeito a comportamento, as vocalizações em geral, uivos, latidos, todos esses comportamentos normalmente demandam realmente a condição de estresse. A gente vai reduzir esses momentos inadequados com a nossa presença, tentando fazer com que seja o máximo possível a rotina que era colocada antes. Tá? Mas tanto comportamentos como a condição fisiológica do cão realmente pode ser bastante alterada. Pronto. Doutora, é importante a gente chamar a atenção de algumas situações adversas que acontecem, por exemplo, às vezes com alguns cães. Tudo bem que pode ser por causa do calor, pode ser doenças, mas existem cães que eles nunca tiveram uma convulsão, nunca tiveram nenhum tipo de desmaio ou qualquer coisa desse tipo. O estresse pode causar isso também ou não? Somente doenças? Quando eles são trocados de lugar ou até mesmo de donos? O estresse pode ser uma condição secundária a esse problema. Esse problema muito provavelmente tem uma causa primária, que ainda não tinha sido detectado, e o forte estresse pode gerar essa condição, mas de uma forma secundária. E isso precisa ser bem avaliado para saber o que realmente está causando essa condição. E quando esse pet que foi adotado começa a fazer suas fezes em lugares não adequados, inadequados, tem como, mesmo ele sendo maiorzinho, adestrá-lo de uma forma que ele possa ter um comportamento mais adequado? Sim, tem sim. A gente precisa levar em consideração algumas características naturais que cães têm, aquela condição de dar preferência a fazer suas necessidades em uma superfície absorvente. Existem os produtos da linha PET, como tapetes higiênicos, como grama artificial em tablados que você pode colocar, como também um gramado na sua casa, uma areia que você tem. Isso vai depender muito da condição do ambiente que o cão vive, onde você espera que seja melhor em relação às condições que seu ambiente tem. Se a gente vai utilizar algo artificial ou algo mais natural. Ok. Sei que o senhor já passou várias dicas e informações, mas para a gente finalizar assim com chave de ouro, eu queria que você reforçasse mais uma vez para quem pretende adotar um pet, o que ele deve fazer no primeiro instante que ele recebeu esse pet. A gente sabe que ele pode vir com várias situações de doenças, assim como ele também, a gente muitas vezes não sabe de onde é que ele está vindo. Então, eu queria só que você finalizasse mais uma vez, passando as informações de quem está adotando, quais são os passos. O primeiro passo seria realmente procurar um veterinário de confiança para que você consiga fazer exames adequados e entender como está o estado de saúde desse pet. E segunda condição, seria interessante você procurar um profissional que entendesse de comportamento de cães para te direcionar das melhores formas de como adaptar esse animal. Mas isso tudo passa por um planejamento. Sempre leve em consideração que o planejamento para a adoção, o planejamento deve passar pelo crivo de toda a família, porque toda a família precisa estar muito bem unida nessa condição, nessa composição de adoção de pets. É isso mesmo, doutor, porque às vezes a pessoa adota um pet, mas alguém da família não está satisfeito. Alguém não quer e esse pet sente? Com certeza. Essa é uma condição que mesmo que você tente muito trabalhar com o cão, alguém da família pode não gostar e estar ruindo o seu trabalho. Então, acaba que o ideal é que você planeje muito bem tudo isso. Bom, entre em contato com o Júlio César, que é médico veterinário e também consultor comportamental, porque você vai ter tudo completo para ajudar aí nessa adoção e ao mesmo tempo no comportamento do seu pet. Quero agradecer pela sua presença. Tem o Instagram, né? Tem sim, tem o Instagram. Qual é o Instagram? JC Adestrador. Pronto, quem quiser pode entrar em contato então com o Júlio César. Obrigada, tá, Júlio César?